Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Nascemos Livres, Jean-Jacques Rousseau. Em 1766, um indivíduo de estatura modesta, olhos escuros e envolto em um longo casaco de pele, marcou presença no Teatro Drury Lane, em Londres. A atenção do público, incluindo a do rei George III, concentrou-se mais no ilustre visitante estrangeiro do que na peça em exibição no palco. Visivelmente desconfortável e preocupado com seu pastor alemão, que precisou ser deixado trancado no quarto, este homem não apreciava o tipo de notoriedade que o teatro lhe proporcionava. Preferia, sem dúvida, estar em algum lugar tranquilo no campo, desfrutando da natureza e buscando flores selvagens. Mas quem seria ele? E qual seria o motivo de sua fascinação geral? Tratava-se do renomado pensador e escritor suíço Jean-Jacques Rousseau. Sua chegada a Londres, convidado por David Hume, gerou uma comoção digna do frenesi que hoje envolve uma celebridade pop. Naquela época, a Igreja Católica havia proibido vários de seus livros devido às suas ideias religiosas pouco ortodoxas. Rousseau defendia que a verdadeira religião emana do coração e dispensa formalidades, mas foram suas ideias políticas que causaram as maiores controvérsias. O homem nasce livre e por toda parte se encontra acorrentado, proclamou ele no início de seu tratado, O Contrato Social. Não surpreende que essas palavras fossem conhecidas de cor pelos revolucionários. Maximilien Robespierre e muitos líderes franceses as consideravam inspiradoras. Os revolucionários almejavam romper as correntes impostas pelos ricos sobre os menos favorecidos. Enquanto alguns pereciam de fome, os opulentos desfrutavam de uma vida luxuosa. Como Rousseau, os revolucionários detestavam a conduta dos ricos, enquanto os pobres mal tinham o que comer. Ansiavam por verdadeira liberdade, igualdade e fraternidade. No entanto, é improvável que Rousseau, falecido uma década antes, aprovasse a atitude de Robespierre de guilhotinar seus oponentes durante o Reino do Terror. Tal ação seria mais condizente com o pensamento de Maquiavel do que com o dele. Rousseau sustentava que os seres humanos são naturalmente bons. Se vivêssemos em uma floresta, autossuficientes, causaríamos poucos problemas. No entanto, ao sermos retirados desse estado de natureza e inseridos em cidades, as coisas começam a se desestabilizar. Desenvolvemos uma obsessão por dominar os outros e chamar atenção. Essa mentalidade competitiva tem efeitos psicológicos adversos, exacerbados pela introdução do dinheiro. A inveja e a ganância são frutos da vida urbana. Na natureza, os nobres selvagens seriam saudáveis, robustos e, sobretudo, livres, mas a civilização parece corromper os seres humanos. Apesar disso, Rousseau mantinha um otimismo inabalável em relação à possibilidade de encontrar uma forma melhor de organizar a sociedade, uma forma que permitisse aos indivíduos prosperar, ter sucesso e, ao mesmo tempo, viver em harmonia, colaborando para o bem comum. Em O Contrato Social, 1762, Rousseau enfrentou o desafio de conceber um modo pelo qual as pessoas pudessem viver em sociedade mantendo o máximo de liberdade possível, ao mesmo tempo em que obedeciam às leis do Estado. Essa parece ser uma tarefa impossível, e talvez realmente seja. Se o preço de se integrar à sociedade fosse uma forma de escravidão, seria um custo demasiadamente alto a se pagar. A liberdade não se coaduna facilmente com as rígidas normas impostas pela sociedade, que podem agir como correntes limitando certos tipos de ação. No entanto, Rousseau acreditava firmemente que havia uma solução, e essa solução residia na ideia da vontade geral. A vontade geral, para Rousseau, é aquilo que é melhor para toda a comunidade, para o Estado como um todo. Quando as pessoas optam por se unir em busca de proteção, parece que precisam renunciar a muitas liberdades individuais. Esse era o entendimento de Hobbes e Locke. É desafiador compreender como podemos manter verdadeira liberdade
enquanto vivemos em grandes grupos sociais, é necessário haver leis para manter as pessoas sob controle e restrições de comportamento. No entanto, Rousseau acreditava que, como indivíduos vivendo em um Estado, poderíamos ser tanto livres quanto obedientes às leis estatais. Para ele, liberdade e obediência não eram conceitos opostos, mas sim complementares. Interpretar corretamente o que Rousseau quis dizer com vontade geral pode ser complicado. Um exemplo moderno ilustra isso. Se perguntarmos à maioria das pessoas sobre impostos elevados, provavelmente preferirão não pagá-los. Isso é uma manifestação da vontade de cada um. No entanto, a vontade geral, como Rousseau a concebe, é o que todos devem desejar, o que é benéfico para toda a comunidade e não apenas para cada indivíduo, pensando egoisticamente. Para determinar a vontade geral, é necessário ignorar os interesses próprios e concentrar-se no bem comum da sociedade. Quando as pessoas se unem e formam uma sociedade, elas se tornam uma espécie de entidade coletiva. Cada indivíduo, portanto, é parte de um todo maior. Rousseau argumentava que a verdadeira liberdade na sociedade era alcançada quando se obedecia às leis que estavam alinhadas com a vontade geral. Essas leis seriam criadas por um legislador sábio, cuja função seria estabelecer um sistema legal que incentivasse os indivíduos a agir de acordo com a vontade geral, em vez de perseguir interesses egoístas em detrimento dos outros. Assim, para Rousseau, a verdadeira liberdade consistia em fazer parte de um grupo de pessoas que buscavam o interesse da comunidade, onde os desejos individuais coincidiam com o que era melhor para todos, e as leis ajudavam a evitar o comportamento egoísta. Rousseau abordou uma questão complexa. E se alguém discordasse do que é melhor para o Estado? Como indivíduo, você pode não desejar conformar-se à vontade geral. A resposta de Rousseau não é reconfortante para todos. Ele afirmou de forma memorável e, para alguns, alarmante, que aqueles que não reconhecessem que obedecer às leis estava no interesse da comunidade deveriam ser forçados a serem livres. Para ele, aqueles que se opusessem ao que era do interesse da sociedade, mesmo que pensassem estar escolhendo livremente, só seriam verdadeiramente livres ao agir de acordo com a vontade geral. Mas como se pode forçar alguém a ser livre? Parece contraditório, não é? Certamente, obrigar alguém a fazer algo é o oposto de permitir uma escolha livre. No entanto, para Rousseau, isso não era uma contradição. Aqueles que não conseguissem discernir o que era certo tornar-se-iam livres ao serem compelidos a obedecer. Para ele, todos os membros de uma sociedade fazem parte de um grupo maior e, portanto, devem reconhecer que é dever seguir a vontade geral, em vez de suas escolhas individuais e egoístas. Segundo essa visão, só seríamos verdadeiramente livres quando seguíssemos a vontade geral, mesmo que essa obediência fosse imposta. Esta era a crença de Rousseau, porém muitos pensadores posteriores, incluindo John Stuart Mill, argumentaram que a liberdade política deve permitir ao indivíduo tomar suas próprias decisões sempre que possível. De fato, há algo um tanto sombrio na ideia de Rousseau, que lamentou a escravidão da humanidade em sugerir que forçar alguém a agir é uma forma de liberdade. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!